Mais um capítulo da crise do setor financeiro nos Estados Unidos e na Europa, e pelo menos por enquanto, com final feliz. A gente tinha preocupações muito grandes ao longo da semana passada em relação a um dos maiores bancos do mundo, o Credit Suisse. Um banco com mais de $1 trilhão em ativos, e não é de agora, essas preocupações já tinham surgido alguns meses atrás, mas elas estavam ficando cada vez maiores, e a consequência é que todo o setor financeiro e bancário na Europa teve chacoalhadas grandes, grande redução de valor de mercado nas bolsas da Europa, impactos também nos Estados Unidos, onde uma semana antes a gente já tinha tido a crise do SVB. A boa notícia é que ao longo do final de semana foi feita uma operação de resgate onde o Credit Suisse foi comprado pelo seu maior rival, o maior banco da Suíça, o UBS. E por um valor que para nós humanos parece muito alto, 3,2 bilhões de dólares, mas que para um banco do tamanho dele é dinheiro de pinga. A velocidade com que a operação aconteceu e o valor muito baixo da transação e, além disso, participação direta até do próprio presidente da Suíça sugerem que a situação era gravíssima, o risco muito significativo, inclusive de maiores impactos contágio no próprio setor financeiro suíço, europeu e global, e, portanto, importante que houve mais uma resposta muito ágil, como já tinha acontecido no caso do SVB. Daqui para frente, se eu for dar um palpite, é que com uma alta tão gigante da taxa de juros como aconteceu nos Estados Unidos e na Europa, é provável que a gente vá aparecer outros corpos boiando. Em outras palavras, outras instituições financeiras com dificuldade e, inclusive, muitas empresas que, em função do aumento gigante do custo de dívida, talvez não tenham condição de honrá-las. Sendo mais específico, nos Estados Unidos, por exemplo, só para dar uma base, quando a taxa de juros sai de 0,25 para, como é o caso, dependendo do prazo do financiamento, taxas de juros mais perto de 5%, significa que esse custo aumentou 20 vezes. Para uma empresa que tinha uma dívida em custo variável, imagine uma empresa que tinha um custo de dívida, digamos, de $1 milhão por ano e que agora tem que pagar 20 milhões. Talvez essa empresa sequer tenha 20 milhões de lucro, o que significa que a gente provavelmente vai ver mais empresas com dificuldades, o que significa bancos tomando calotes nos seus empréstimos e potenciais novas rodadas de preocupações financeiras. E, diga-se de passagem, em uma escala menor, o Brasil tem a mesma preocupação. A alta de juros no Brasil, em termos relativos, foi menor, mas ainda assim muito grande. Uma Selic que sai de 2% para quase 14% é uma alta de 7 vezes. Não são 20, mas é muita coisa, o que significa que se a taxa de juros permanecer tão alta por tanto tempo no Brasil, a gente também vai ver problemas graves de inadimplência. Já houve uma elevação de inadimplência corporativa, mas ela pode ficar muito significativa. O que significa que a gente precisa ter condições de derrubar os juros rapidamente. E aí vem para o ponto básico, a gente precisa do novo arcabouço fiscal o mais rapidamente possível para que os juros, de preferência antes da próxima reunião do Copom, porque se ele for forte, se ele for bom, a gente já cria a condição, quem sabe, de ver os juros começarem a cair já muitíssimo em breve aqui no Brasil, o que seria uma ótima notícia para a economia brasileira.